Continue, né, irmãos, abençoando o ministério de louvor da nossa igreja, que tem sido um instrumento de adoração ao Senhor. Que Deus continue abençoando os nossos líderes musicais, os nossos diretores de música da nossa igreja, o ministério de louvor, cada participante, cada participação especial que tem se colocado como brecha na posição para adorar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Então, há sempre lugar, irmãos, para aqueles que quiserem fazer a obra do Senhor. Não se sinta melindrado, há sempre lugar. Se você quiser, diga: eis-me aqui, e você será usado como canal de bênção nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza disso. Amém? Amém. Também a família Rocha está presente nesta noite, né? Nossa irmã Angélica. Cadê o Fábio? O Fábio foi lá fora, né? Que Deus continue abençoando vocês, tá? Temos orado pela mãe do Fábio, pela sua sogra, tá, Angélica? Às quartas-feiras nós temos orado aqui, intercedendo. Saiba e creia que Deus está no controle, que Deus abençoe vocês, tá? E dê força nesse momento, né, difícil, delicado, que sua sogra, a mãe do nosso irmão Fábio, está passando, mas sabemos que ainda, né, o Senhor tem sustentado até o dia de hoje, não é verdade? Amém. Que Deus continue abençoando e também todos os enfermos da nossa casa. Uma irmã de manhã saiu, não vou citar o nome dela, ela já está em nosso meio, eu creio que está bem, mas ela saiu pela manhã, não se sentindo muito bem após o culto. O pastor ficou bastante preocupado porque a irmã não saiu muito bem, mas eu estou feliz que ela está aqui. Nós oramos e cremos que o Senhor, né, tem curado, tem abençoado. Irmãos, a enfermidade, ela é algo que estamos suscetíveis estamos vulneráveis a ela, infelizmente, mas na verdade nós não devemos nos conformar com ela. Sim, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque na verdade a enfermidade é assim, de uma forma geral, consequência da queda humana, consequência do pecado. Então não é coisa boa, não é nosso, não é minha dor de cabeça, não é minha enxaqueca, não é nada teu. Repreende isso em nome de Jesus, amém? Amém. Então não é minha dor na coluna, não é minha pressão, nada disso. Nós não temos nada, não tomamos posse de nada, na verdade, tão ruim para as nossas vidas. Então toda vez que você pensar nisso, repreenda e peça a ajuda do Senhor, porque não queremos ninguém enfermo, queremos todos adorando na presença do Senhor, amém? Amém. Por isso que oramos incessantemente, pedindo a graça do Senhor. E sem mais delongas, eu peço e convido você a abrir a sua Bíblia no livro do grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, não por ser melhor do que os outros, mas por ter uma incumbência tão maravilhosa de ser considerado profeta messiânico, aquele que há 740 anos anunciou que da semente que a Virgem conceberia e daria luz a um filho, seu nome se chamaria Emanuel, aquele chamado profeta Isaías. Mas você vai abrir no capítulo 57 de Isaías, capítulo 57, perdão, 55, Isaías 55. Quem achou, diga amém. Amém. Assentados mesmos. Isaías 55, a palavra de Deus diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde, vinde às águas. E ó vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel,
porque te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se converter ao Senhor, para que o Senhor porque o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, do Teu santo amor. Ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua palavra que não volta para Ti vazia, encontre um lugar em nossos corações, ó Pai, e só volte para Ti depois que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Ó Deus, essa é a Tua santa palavra. Nos abençoe, ó Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, eu suma, o Senhor apareça, e que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações. Mais uma vez eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar do preço da salvação. Qual o custo da salvação? O preço da salvação todos nós sabemos, né? Que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas vimos aqui então uma petição, uma promessa, um pedido, um convite através do profeta Isaías. Há 740 anos mais ou menos antes de Cristo, ele anunciou então aquilo que o ser humano, que o homem precisaria para viver. Então o profeta irrompe num convite à salvação. Depois, no capítulo 53, de Isaías anunciar a Cristo da forma que Ele morreria, que Ele levaria sobre si todas as dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras seríamos sarados. Depois do sacrifício vicário, depois da morte vicária de Cristo na cruz, depois daquela morte terrível que Ele iria experimentar, que o próprio profeta já havia previsto isso, que está lá no capítulo 53, quando ele mesmo diz: foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer. Havia uma promessa então até da maneira que Cristo morreria por nós e pelos nossos pecados. Depois desse sacrifício então há um convite. Depois dessa morte vem um convite do Senhor, e o profeta vai romper dizendo no capítulo 55: ó vocês todos que têm sede, vinde. Ou melhor dizendo, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comam, venham comprar vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Quando você anda no calçadão de Bangu, principalmente no de Campo Grande, você vai ver vários mercadores oferecendo então ali os seus serviços, né? Te entregando um panfleto e te falando: vem, aqui tem dentista, aqui em Campo Grande o que você mais ouve é almoço. E eles estão ali vendendo, há uma disputa de vozes. Então eu imaginei nesse cenário o profeta dizendo, porque ele diz insistentemente: vinde, mas não é pelo preço mais baixo, não é porque está na promoção, mas venham, porque é de graça. Vocês que não têm dinheiro, vocês que não têm custo, vocês que estão desempregados, vocês que não têm condições, eu tenho algo para oferecer para vocês, e é de graça. E o que estava sendo oferecido ao povo de Israel era a salvação do Senhor. E o profeta diz: venham vocês que têm sede. No Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do verso 35, Jesus se põe de pé na festa do tabernáculo, no sétimo dia, o dia mais importante da festa, o dia de depois de beberem 6 dias vinho, a festa dos tabernáculos, depois de 6 dias comemorarem aquela festa, Jesus estava no meio dele, e no meio deles, e no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus se põe de pé, e ele clama aquilo que o profeta clamou, e ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque diz as Escrituras que fluirão rios de águas vivas do interior daquele que crê em mim. Venham, porque se vocês beberem dessa água, tornará a ter sede, como ele falou para a mulher samaritana: mulher, tu não sabe quem está te pedindo, tu não conhece o dom de Deus, porque se você soubesse quem está te pedindo, era você que pediria, e eu que te daria a água da vida eterna.
Água na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, simboliza muito a palavra. O símbolo da Bíblia, água, também em toda a Bíblia. Os profetas eles tinham que ser lavados, lavar as mãos, lavar os pés no tabernáculo, para que assim pudesse entrar na presença do Senhor. Em João 13, verso 7, e depois, na verdade, antes do verso 7, Jesus vai dizer, quando ele lava os pés dos discípulos: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Quando Pedro disse: não, Senhor, de maneira alguma nós deixaremos o Senhor lavar os nossos pés, nós que devemos lavar o teu. E então Jesus diz: olha, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Mas na verdade todos vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Você quer ser lavado com a água do Espírito Santo, com a água da palavra de Deus, purificado através da sua palavra. A palavra de Deus é essa fonte inesgotável que pode saciar a minha e a tua sede. E Jesus prometeu àquela mulher: se tu beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Então, se eu encontro no meio cristão, se eu encontro no meio da igreja ou de irmãos, pessoas insaciadas com esta água, porque na verdade bebeu qualquer outra água, mas não foi a água que Cristo deu, porque é uma promessa: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu pergunto: qual é a tua sede? O que ainda não te satisfez? O que você está insaciável, meu irmão? Se você está insaciável, se você não se sente então saciado por esta palavra, se você não se sente saciado por ser um cristão e precisa de mais outras coisas complementares para se saciar a sua sede, então você não bebeu da água da fonte da vida eterna, você bebeu uma outra água. A mulher samaritana diz: olha, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que beberam ele e os seus descendentes, e o poço está aqui até hoje. Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, Jacó e seus pais beberam a água desse poço, mas onde estão eles agora? Cadê eles? Morreram, porque a água só saciou a sua alma, não só saciou o seu corpo, não saciou a sua alma. Então Jesus deu uma promessa: mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Quando aquela mulher diz: eu quero essa água, Jesus disse: então chama o teu marido e vem. Porque até para receber a água da vida eterna, precisamos consertar e posicionar algumas coisas em nossas vidas, para que assim possamos receber o dom de Deus em nossas vidas. É o que está dizendo o texto de Isaías. A minha exposição não é em João 4, nem em Isaías 55. O profeta então, e Deus está clamando, convidando: venham, venham, vocês que não têm dinheiro, venham, vinde, comprai, comei, bebei, vos fartai, vos saciais, porque sem dinheiro e sem custo, o vinho e o leite. O vinho que era o símbolo da alegria, o vinho também simbolizado pelo Espírito Santo na Bíblia, o vinho assim como o azeite, o vinho também não faltava na mesa, não faltava nas festas, não faltava no casamento. Eu não estou falando desse vinho cheio de cachaça, cheio de álcool, de cana, que um bocado bebe e justifica a Bíblia dizendo que Jesus bebeu vinho. Eu estou falando da uva pisada, do suco da uva, onde ali eles beberam. Então não é um pretexto para você chapar o coco e dizer: olha, Jesus bebeu vinho, esse vinho adulterado aí, cheio de cachaça, que muitos bebem e justificam na Bíblia porque bebem, né? Quando Paulo diz a Timóteo: bebe um pouquinho de vinho por causa da tua gastrite. Timóteo, pastoreando em Éfeso, era o vinho natural, é o vinho da vide, da fruta, que na verdade eles bebiam. Então, em nenhum momento Jesus pregou contra isso, porque na verdade ainda não havia tantas adulterações, né? Então, aqui a promessa do Senhor, dizendo: venham, vinde. Olha quantas vezes ele diz vinde. Só no primeiro versículo, 3 vezes ele convida: venha. E o profeta Isaías, na direção do Espírito Santo de Deus, então levando a profecia para o povo. E eu imagino o povo andando como se não ouvisse aquele profeta, o povo andando como às vezes eu miro e eu estou vendo que aquela pessoa vai me entregar aquele panfleto, aquela pessoa está gritando, e muitas vezes eu mesmo finjo que não ouço no meio da multidão, e eu passo porque eu não quero ser importunado, eu não quero ser incomodado, então eu passo muitas vezes direto. Então eu imagino que muitos paravam, e eu imagino que a grande maioria, como acontece, passavam direto e faziam, como diz o ditado, ouvido de mercador, né? Quem já ouviu essa expressão? O ouvido de mercador. São tantos gritos que você ouve que você acaba fingindo que não está ouvindo, como é de calçadão, as pessoas gritando, você não está ouvindo. Lógico que
você está fingindo que não está ouvindo, porque você está ouvindo sim, Deus te deu audição. Eu imaginei o profeta nessa mesma situação. Se fosse trazer para os nossos dias atuais, eu imagino ele no calçadão, como eu já vi pessoas pregando no trem, pregando em vagões, pregando em metrôs, e eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então o profeta diz, olha, e ele vê que isso não adianta, ele vê que isso não resulta. Olha a sua Bíblia no verso 2: por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Era um povo que trabalhava, mas o seu investimento era em coisas erradas, ilícitas. Israel, o maior símbolo da salvação e do amor de Deus, era uma nação espiritualmente prostituta, porque se envolvia com outros deuses, e na verdade eles viajavam, como em Jeremias, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, eles viajavam, pagavam passagens em romarias de dias após dia, para descer para o Egito, para descer para a Síria, para ir para as matas, para adorar a outros deuses, quando a salvação do Deus de Israel era de graça. Não é diferente desta geração que paga para pecar, paga para morrer, paga para se prostituir, paga para beber, paga para ir para onde não convém, investe todo o seu dinheiro, o seu tempo, seus esforços, as suas energias em tudo aquilo que só lhe satisfaz por um momento. E a salvação que é de graça, que está diante de todos nós, muitas vezes deixamos de lado. Afinal de contas, Deus me ama e Ele pode esperar. Mas na verdade não é bem assim. O profeta diz, por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz vocês? O profeta Amós, no capítulo 9, ele vai dizer isso, que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas da minha palavra, diz o Senhor. Andarão errantes, procurando do norte ao sul, do oriente ao ocidente, buscando a palavra do Senhor, e não acharão, e nesse dia muitos desmaiarão de fome, mas de fome da palavra do Senhor. E você está diante desta palavra, meu irmão, minha irmã, porque você tem gastado a tua vida. No que você tem gastado a tua vida? A melhor pergunta: em que você tem gastado o teu dinheiro? No que você tem gastado os teus esforços para se satisfazer momentaneamente, para se satisfazer só por um período? No que você tem trabalhado, investido todo o seu tempo para se satisfazer por alguns momentos? Mas a satisfação eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É uma geração que paga para pecar. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito é a vida eterna, mas o salário, a recompensa do teu trabalho no pecado vai ser a morte. Eu não consigo pensar uma maneira mais suave de te dizer isso. Eu não consigo pensar uma maneira mais delicada para falar que o salário do pecado é a morte. E o salário é aquilo que você trabalha o mês inteiro, e tem mês que parece que não vai chegar. Parece que quanto mais contas, mais o dia do pagamento demora a chegar, e você fica esperando aquele momento ansiosamente para pegar aquele pagamento e poder quitar as suas dívidas. É justamente isso. O ser humano, ele não vive mês, ele vive anos e anos. E quando receber o salário do pecado, vai ser com juros e correções monetárias. Será direto para o lago de fogo, onde todos experimentarão a segunda morte, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Mas eu quero te dar uma notícia boa da parte de Deus. Não importa em que caminho você tem andado, não importa como você entrou aqui hoje, se você quiser, você vai beber de graça da água da vida, vai ser saciado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te lavar e você vai experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Comam comidas finas, o profeta vai dizer. E quando você vê aquelas pessoas, dependendo, me parece, de quem está fazendo o anúncio do almoço, você imagina que a comida não é muito boa às vezes. Às vezes você não quer comer, não é porque você não está com fome. Às vezes você não quer comer, não é porque você não tem dinheiro. Mas dependendo da pessoa que está gritando, olha o almoço, você olha e diz, não vou comer, que o lugar parece não ser um dos melhores. Talvez se tivesse alguém de terno, gravata, dizendo, olha o almoço, olha o almoço. Então você diria, onde é que é esse restaurante mesmo? Mas o mundo trata bem quem se veste bem, essa é a verdade. Então,
você então olharia diferente, imaginaria pelo naipe da figura que a comida seria top. O profeta então está dizendo: olha, vocês venham comer, a comida é fina, é de graça, mas é de boa qualidade. Não pense que porque é de graça essa comida não é finíssima, não é boa. E o problema da salvação na vida do indivíduo é isso, que é porque é de graça. Muitas pessoas pensam em seu coração erroneamente, talvez pela ignorância, talvez pela falta de conhecimento, talvez pela cegueira espiritual, mas pensa que porque é de graça a salvação não vale nada. A salvação custou um alto preço, preço de sangue, custou o Filho de Deus morto, moído na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então você está tendo algo valioso e de graça. E o profeta diz: me ouçam atentamente. Olha aí no verso 3 comigo, no 2 ainda. Me ouçam atentamente, olhem para mim, me ouçam, ouve, prestem atenção, comam comidas finas. Olha o que está dizendo: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. É uma promessa de Deus, que a palavra de Deus é tão apetitosa, palatável, que ela é capaz de nos satisfazer completamente. Você já teve vontade de comer uma coisa e de repente depois você comeu outra, então aquilo te satisfaz de tal maneira que você desiste de comer aquela comida. É justamente isso que o profeta está convidando. Vocês estão prestes a ir para o banquete do pecado, vocês estão a caminho de uma refeição possivelmente saborosa, mas como? Venham atentamente, prova essas iguarias finas, e depois que comer, vocês serão satisfeitos, e então abrirão mão, desistirão de comer aquela outra comida, porque a comida é fina, é a salvação, é a palavra. Olha o verso 3: inclinem os ouvidos, vinde a mim. Mais um convite de Deus através do profeta: venham a mim, venham a mim, venham a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Você quer viver? Você quer experimentar a vida? Ouvimos nesta manhã: a palavra do Senhor é que te vivifica. Não tem mais nada que tem poder de vivificar o homem, se não for através da palavra de Deus. Olha o que o verso 3 diz: ouve, inclinem os ouvidos, se inclinem, ouçam e venham até mim. Ouve, a vossa alma viverá, e eu farei convosco uma aliança eterna. Se você, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser vivificado? O que eu preciso fazer para abrir mão do pecado, o qual já está maquinado em meu coração? É só uma coisa que você precisa fazer nesta noite: inclina os seus ouvidos e ouça a voz de Deus falar com você. Inclina, examina, prova o Espírito e vê se é Deus que não está dizendo para você: não vai comer, não vá para esse caminho, não vá para esse lado, porque eu tenho iguarias para você nesta noite, palavras finas, a água da vida eterna, o leite que nutre a nossa alma do Espírito Santo, todas as iguarias e as reflexões finas da parte de Deus. O profeta disse: se vocês ouvirem, eu farei convosco uma aliança eterna, dando a vocês fiéis misericórdias prometidas a Davi. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o verso 4 comigo: e eu dei como testemunha aos povos, príncipes e governador dos povos. Verso 5: tu chamarás uma nação que não te conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e o Santo de Israel, porque te glorificou. A consequência de ouvir a palavra de Deus é tão benéfica que você vai chamar quem não te conhece, e por causa do nome do Senhor, era a promessa a Isaías: as nações se sujeitarão a ti, por temor ao Senhor. Os inimigos caem diante de nós, não por nossa fé, não porque somos melhores, mas por causa do nome do nosso Deus, porque é uma marca, há um selo do Espírito Santo na vida daquele que busca a presença do Senhor. Então o inimigo bate em retirada, e as nações se sujeitarão a Israel por causa do nome do Senhor. E eu digo para você nesta noite que os teus inimigos cairão diante de ti. Pastor, tem inimigo sim. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas pessoas que não dão, pessoas que não vigiam, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, se deixam ser usadas também pelo inimigo no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, para tentar nos colocar para baixo. Jesus disse que os inimigos do homem são da própria casa. Foi o profeta Miqueias que disse: não confia no que te abraça, não confia no que te beija, porque o inimigo do homem é os da sua própria casa. A palavra de Deus diz: então eu
eu quero te dizer uma coisa, que toda obra preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta que se levantar contra ti cairá por terra. A nossa luta pode ser não é contra carne nem sangue, mas o inimigo vai bater em retirada da vida daqueles que se deixam usar para serem instrumentos de destruição na minha e na sua vida. Amém, Jesus. E eles virão com intento e baterão em retirada, porque verá o nome do Senhor teu Deus sobre ti, porque verá um grande nome sobre você. Então ele vai estremecer, vai recuar, vai desistir. Veio com intento, voltou com outro, porque é uma promessa de Deus que, se atentamente tu ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, os teus inimigos irão contra ti por um caminho, e por 7 caminhos eles fugirão, porque você ouviu a voz do Senhor. Há uma promessa de Deus para aqueles que inclinam os seus ouvidos a ouvir a sua voz. E se o teu coração estiver inclinado a ouvir a voz de Deus, os teus inimigos vão correr. Se os teus ouvidos estiverem inclinados, você chamará as nações e elas irão até ti e se prostrarão por causa do nome do Senhor sobre a tua vida. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o verso 6 vai dizer. O profeta, depois de insistir, ele provavelmente não viu muito êxito. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, clamai-o enquanto ele está perto, porque no dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, não tem nenhum texto da Bíblia que diz que ele vai pisar nesta terra, não tem nenhum texto que diz que ele vai andar nessas ruas. Jesus mesmo disse: quando alguém disser que eu estou no campo, não acredite. Se disserem que eu estou no monte, nem vão ver. Se disserem que eu estou dentro de alguma casa, não vão, porque assim como o relâmpago se rasga do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens ao ouvir a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus. Virá o Senhor para arrebatar a sua igreja, e a Bíblia diz em Tessalonicenses 4,13 que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. É o momento em que estaremos mais perto do Senhor, é quando das nuvens Ele chamar a sua noiva, chamar a sua igreja, e nós seremos arrebatados ao encontro do nosso Mestre nos ares. A Bíblia diz: nos ares iremos nos encontrar com o Senhor, e todo olho verá nesse dia. Outra promessa de Jesus. Então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Não queira ser apenas um amigo do Evangelho, não queira ser apenas um ouvinte assíduo da palavra de Deus, não queira simplesmente ouvir boas mensagens. Não queira apenas isso, isso é bom, mas não queira apenas isso para a sua vida. Queira o Senhor pertinho de você, queira estar perto do Senhor, queira, porque Ele é o Deus de perto, o Deus de longe, e Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então vocês virão e orarão a mim, e eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Se você clamar, se você inclinar os seus ouvidos, Ele vai chegar bem pertinho de você, Ele vai se revelar a você, Ele vai se deixar ser achado, para que você o encontre, e então glorifique o nome dEle. O profeta diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto, porque haverá o dia em que o Senhor estará muito longe, Ele estará nas nuvens. E Ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando Ele chegar nessas nuvens, Ele vai chamar. Sabe por que muitos não vão ouvir? Porque não reconhecerão a voz do pastor, mas só suas ovelhas reconhecerão a sua voz. Então, quando as trombetas soarem, ao ouvir o alarido, o som da trombeta de Deus, o arcanjo dará o sinal, e nós encontraremos o Senhor nos ares. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor enquanto Ele está bem pertinho de você. E onde está Ele, pastor? Ele está aqui neste lugar, nessa noite, porque Ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria presente, porque tem uma promessa dEle dizendo que esses que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui neste lugar. Então Ele está bem perto de você. Busque enquanto se pode achar. E para finalizar, olha o verso 7, o que vai dizer: olha a condição para que isso aconteça. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto.
O ímpio deve deixar o seu mau caminho. O ímpio deve deixar o seu mau caminho. O homem mau, os seus pensamentos, e se converter ao Senhor. Você precisa deixar o teu mau pensamento. Você precisa abandonar os seus maus caminhos e se voltar para o Senhor, e se converter ao Senhor. E se converter é dar a meia volta, como no quartel-general. Os militares sabem muito bem o que é a conversão, que é uma meia volta volver. É você estar em direção do caminho, você está em direção daquele delito, você está em direção daquela estrada, e o general disse meia volta. Então você converte o seu caminho, você muda a rota radicalmente, e você dá mais... É assim, meu filho, se você vira, na verdade, toma outra direção. É o convite do Senhor nessa noite para você. Eu não sei em que direção você está indo, eu não sei em que caminho você está seguindo, mas o Senhor está dizendo: deixa teu mau pensamento, para de maquinar coisa que não presta, deixa esse pensamento ruim da tua mente e se converte ao Senhor. O homem mau deve deixar o seu caminho e se voltar para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Não importa quanta maldade está no teu coração ou estava, não importa que caminho de morte você estava seguindo, mas se você der meia volta e se voltar para Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, se você fizer o chuve, a conversão, você vai experimentar as ricas misericórdias e o perdão de Deus sobre a sua vida. Olha o que o verso 10 diz, o verso 7 diz: o ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se e se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Deus pode estar cheio de ira, Deus pode estar irado com você, Deus pode estar insatisfeito com a nossa maneira de viver, Deus pode estar triste, magoado, ferido, mas se dermos a meia volta nesta noite, Ele vai se compadecer de nós, porque Ele é rico em perdoar. Ele diz em Jeremias 18: Jeremias, se eu prometer edificar o reino, se eu prometer edificar uma nação, e essa nação se desviar dos meus caminhos, então eu me arrependerei do bem que tinha para ela e lhe trarei o mal. Mas se eu prometer destruir, se eu prometer acabar com a nação, se eu prometer destruir um povo, e esse povo se arrepender, eu guardarei o mal que tinha contra ela e lhe trarei o bem. Creia que o Senhor está guardando todo o mal que tinha contra nós, através da nossa conversão ao Senhor, porque o nosso Deus é amor, mas é um juiz justo, que se ira com a impiedade, que se ira com a pedofilia, que se ira com o pecado, que se ira com a prostituição, que está irado com pessoas mornas, que vivem uma vida dupla na sua presença e no mundo. Ele fica irado, ele fica chateado. Há quem diga: Deus ama o pecado, Deus ama, odeia o pecado e ama o pecador. Deus odeia o pecado e Ele odeia o pecador. Aquele que vive no prazer de pecar, satisfazendo a sua natureza, ele está pecando contra Deus, ele está ofendendo a santidade de Deus, ele está cuspindo na cruz de Cristo, ele é inimigo da cruz de Cristo. Mas quando ele se converte, ele se arrepende,